Olá pessoal, essa aula é sobre Revolução Industrial. Então vamos lá. Primeiro, quando a gente fala sobre Revolução Industrial, nós estamos falando do que ocorreu na Inglaterra lá no final do século XVIII, a partir da década de 1770, 1780 aproximadamente. Tá? Por quê? Porque a revolução industrial é algo constante, é algo que continua ocorrendo. Então, nós estamos falando, quando a gente dá aula de revolução industrial no curso de história, a gente está falando sobre a primeira fase, que é esse período aí, tá? Que vai pegar principalmente a Inglaterra. É, o próprio Eric Hobsbawm, no livro A Era das Revoluções, ele deixa bem claro que a Revolução Industrial é, a princípio, algo voltado para a Inglaterra e só a partir da década de 1840 é que ela vai se espalhar para a Europa e Estados Unidos. Então, esse período em que ela se espalha para outros locais já é a segunda fase da Revolução, tá? E essa segunda fase vai contar aí com novas tecnologias, né, como o petróleo e a eletricidade. É nessa segunda fase também que vai ter uma nova divisão do trabalho com o Taylorismo. Tá? Para quem não lembra, o Taylorismo é você dividir o trabalho manual do trabalho intelectual, tá? Dentro do processo. E o Fordismo, que é a ideia ali da produção em série, de colocar em uma esteira e aumentar a produção a partir desta nova logística. Já na segunda metade do século XX, nós temos uma terceira fase, que é quando, por exemplo, o Brasil é inserido, que é a fase da industrialização tardia. Por exemplo, aqui na América Latina, vocês estudam na aula de geografia a industrialização tardia de Brasil, México e Argentina, que se dá nesse período, mas tem outros países no mundo, tá, que vão também se industrializar a partir da segunda metade do século XX. Seriam aquilo que nós chamamos hoje de países emergentes, tá? Nesse período, dentro das tecnologias, você vai ter a robótica e a informática e o toyotismo, que é uma nova forma de se pensar a produção, agora com uma racionalização muito maior, para que você não desperdice tempo, espaço e dinheiro, tá bom? Mas aqui o nosso foco é a primeira fase, tá? A primeira fase vai ocorrer então na Inglaterra e ela é caracterizada pela indústria têxtil e pela máquina a vapor. Então, pensou na Revolução Industrial, você tem que pensar que a primeira indústria é a indústria têxtil e que a máquina a vapor foi responsável pela mecanização, tá, de toda de todo o processo, tá, inclusive levando à criação do meio de transporte que vai revolucionar esse período, que é o trem. Tudo bem? Só para completar o raciocínio, hoje se fala muito da indústria 4.0. Essa indústria 4.0 provavelmente seria uma quarta fase, tá? Onde a inteligência artificial hoje toma conta aí da produção e das nossas fábricas. Tudo bem? Então vamos lá. O que é importante? Se a gente está falando dessa primeira fase, está falando dessa questão da Inglaterra, é importante entender por que a revolução vai ocorrer na Inglaterra. Tá? É uma revolução que não tem uma data específica. Ela é um processo, faz parte de um processo, tá? Em que você vai criar, você vai sair do trabalho manual para, né, conforme está aqui, ó, para a mecanização do trabalho. Essa seria a principal característica, perdão, essa seria a principal característica do processo industrial. Você está mecanizando o trabalho. Não é mais a força do homem que faz com que as coisas passem a existir, e sim uma força mecânica, tá? Que pode vir aí de várias formas de captação de energia, tá? A princípio, o vapor, tá?
o carvão e depois para a eletricidade, o petróleo e outras formas. Tudo bem? Entendeu isso? Então vamos lá. Vamos entender por que surgiu na Inglaterra. Primeiro, a Inglaterra, nós estudamos muito a Revolução Francesa, falamos muito da burguesia francesa, mas a burguesia francesa é atrasada historicamente em relação à burguesia inglesa, no que nós podemos dizer como consolidação desta classe dentro da sociedade. Então, muito antes da burguesia francesa lutar pelos seus direitos e atingir o poder, a burguesia inglesa já tinha isto, tá? Lá na aula de história você vê isso quando você estuda Revolução Puritana e Revolução Gloriosa, né? A Revolução Puritana e a Revolução Puritana a princípio, né, do Oliver Cromwell vai fazer com que os ingleses acabe com a possibilidade de um absolutismo, né, que estava em via de ocorrer ali, que na prática estava ocorrendo na Inglaterra, embora a Magna Carta não permitisse isso, teoricamente. E a Revolução Gloriosa é quando o parlamento inglês consegue se impor sobre o rei, né, o Guilherme de Orange, e a partir dali podemos dizer que dentro da política inglesa, quem comanda o país é a burguesia. A burguesia que já tinha um poder econômico desde os cercamentos das terras comunais, tá? Então eles já tinham um poder econômico e a Revolução Gloriosa representa o poder, lá no século XVII, representa o poder político dessa burguesia. Olha a diferença para a França. A luta vai começar no século XVIII e só vai ser consolidado no século XIX, tá? Então, a fábrica, o dono da fábrica é o burguês. Então, onde que vai surgir essas fábricas? Onde a burguesia está consolidada. No caso, na Inglaterra. Tudo bem? Além disso, a Inglaterra, nesse período, embora teoricamente tenha menos colônias do que outros países, tenha se atrasado na busca colonial, né? Se você parar para pensar aí, dentro do processo colonial, Portugal e Espanha saíram na frente. A Inglaterra vai pegar as 13 colônias, mas mesmo assim não eram colônias que os outros queriam. Mas a Inglaterra, dentro dessa busca deles, eles vão conseguir mercado consumidor muito forte, tá? Não só nas suas colônias, como também vai ter um mercado consumidor muito forte com metrópoles, como Portugal, e consequentemente vai se aproveitar das colônias dessas metrópoles que têm um grande comércio com a Inglaterra. A Inglaterra tem um comércio muito forte com Portugal, com Rússia, entre outros países, tá? Então, ela tem um mercado consumidor que pode absorver toda a produção inglesa. E o Estado inglês é um Estado agressivo, né? Basta lembrar dos corsários ingleses que pilhavam aí os produtos coloniais de Espanha e Portugal, né? A Inglaterra nesse período vai ter várias guerras, vai ter guerra contra a França, guerra contra a Espanha, tá? Então, a Inglaterra é um país imperialista. Embora lá no século XIX isso se transforme no neocolonialismo, e aí a Inglaterra vai ficar com a fama do império que o sol nunca se põe, sempre tem algum lugar que é dia dentro do Império Inglês, mas a Inglaterra é desde o século XVII imperialista, agressiva e, inclusive, o século XIX, o neocolonialismo, é uma consequência para a Inglaterra desta política. Então, ela já tem vantagens que outros países não tinham. Tá? Além disso, ela tem a matéria-prima básica para a produção industrial. O algodão, que vai ser a base da indústria têxtil, e o ferro, o aço, que vai ser a base para criar a infraestrutura, e o carvão, que é a base da energia para a produção industrial nesse período.
Então, a Inglaterra tem a matéria-prima necessária em seu território. Tá? Isto é muito importante para entender o processo de industrialização. Não é à toa que a outra região, que a primeira região depois da Inglaterra se industrializar, é a região que pertence à Alemanha, que nós chamamos de Prússia, que hoje pertence à Alemanha. A Prússia também tem ferro e tem carvão. Então, isto é o básico da Revolução Industrial. E os ingleses tinham isso. Tá? E eles vão se preocupar, sim, em criar toda uma infraestrutura. A Inglaterra fica numa ilha, então eles já tinham muitos portos, eles já tinham um, um caráter naval, né? Eles já tinham essa necessidade de ter infraestrutura em relação a navios e a portos, e eles vão construir as ferrovias que vão ligar todo o país e que vai influenciar em todo o processo de acolhimento da matéria-prima e distribuição do produto já industrializado, tá? E aqui eu vou citar aqui a Era das Revoluções do Eric Hobsbawm, porque isso é muito interessante, tá? O Eric Hobsbawm é um historiador inglês e ele deixa bem claro que a Inglaterra, quando você pensa em questões científicas nesse período, a Inglaterra não tinha o avanço de outras regiões como a Prússia e a França. E mesmo assim, a Revolução Industrial, que é um processo que muda o mundo, tá? E muda muito o mundo. Você sai da força humana para as máquinas, você passa a produzir em grande escala e você muda toda a relação social a partir disso. Eu vou explicar depois melhor isso, mas uma das principais consequências da Revolução Industrial é o surgimento da sociologia, que é uma ciência que vai surgir para nos explicar essa nova sociedade, que é a sociedade industrial. O Eric Hobsbawm deixa claro na Era das Revoluções que a Inglaterra não vai fazer a Revolução Industrial porque ela tinha grandes pesquisas, grandes universidades que estavam desenvolvendo tudo o que ocorreu. Não, a Revolução Industrial, segundo ele, foi algo simples, tá? É algo que está muito mais ligado a uma técnica do que a questões teóricas. E os ingleses, dentro da sua praticidade e por ter toda a matéria-prima, por ter todo o mercado consumidor e por ter essa burguesia com dinheiro, eles vão ser responsáveis por isso. Então, que a Revolução Industrial é um avanço técnico. E esse avanço técnico encontrou um local propício na Inglaterra. É por isso que a Inglaterra é a responsável pela Revolução Industrial e não a Prússia ou a França, que tinham aí teóricos, pensadores e, entre outras coisas, talvez muito mais importantes do que a própria Inglaterra nesse período. Então a Revolução Industrial se deu na praticidade dos ingleses e deles terem em seu território tudo aquilo que era necessário para que isso ocorresse, tá? Então vamos pensar as características da Revolução Industrial. Primeiro, a mecanização do trabalho. Tá? A mecanização do trabalho é importante, é a característica básica, eu já expliquei isso. Então não pensou em indústria, pensou na mecanização do trabalho. Ponto. Além disso, vamos lá. Vai ter a separação entre capital e trabalho. O Marx vai deixar isso claro no Capital. Antes você trabalhava e produzia para a sua sobrevivência. Dentro da ótica industrial, o trabalho é feito pelo proletariado, tá? Que é ali o trabalho assalariado, o trabalhador que recebe um valor pré-estabelecido pelo serviço prestado. E o capital está na mão do burguês, do dono do meio de produção. Então o burguês é o dono do meio de produção. O proletariado seria o trabalhador assalariado urbano. Toma cuidado, quando o Marx define isso, o Marx não faz uma análise sobre o campo. Em O Capital, ele vai trabalhar apenas com o mundo urbano e industrial, tá? Quem vai levar isso para outros patamares é a Revolução Russa e o Lenin, tudo bem? Então, há uma separação. O dono do capital não é o mesmo
a força produtiva. A força produtiva está no trabalho de quem vende o seu trabalho em troca de um valor pré-estabelecido que chamamos de salário, enquanto que o dono do meio de produção, ele tem o capital. Então é por isso que para Marx o capitalismo se dá a partir da Revolução Industrial, porque o capitalismo, segundo ele, ocorre a partir do momento em que se separa o capital do trabalho e o burguês vai explorar o trabalhador, que é o proletariado. Tá bom? Segundo Marx, tá, pessoal? Então, você vai ter essa consolidação da burguesia, que, como eu disse, é o dono do meio de produção urbano. A indústria é uma economia voltada para a cidade, então isso vai gerar um êxodo rural e a urbanização. Locais industrializados vão ser urbanos também. Isso aí cai muito em geografia, não dá para desassociar as duas coisas. É só lembrar aqui no Brasil, quando se dá o êxodo rural e a consolidação da cidade? A partir da industrialização. É por isso que nós falamos que a partir da década de 60 a sociedade brasileira passou a ser urbana, porque passou a ser industrial. Também há uma mudança do tempo social e da divisão do trabalho. Como eu disse, lá da divisão do trabalho, é lógico que já há essa divisão entre o dono e o trabalhador, mas também no próprio trabalho vai ter a divisão que depois vai se configurar, principalmente, como eu afirmei lá no começo, a partir do Taylorismo e do Fordismo. Então, cada um é responsável por apenas uma das partes, tá, do trabalho. Isso vai, por exemplo, segundo na sociologia, segundo o Durkheim, isso vai gerar uma solidariedade orgânica, ou seja, vai diminuir a coesão social, tá? Então, a consolidação do capitalismo, para muitos, o capitalismo tem lá uma fase anterior à industrialização, que é o mercantilismo, mas a maioria dos teóricos trabalham que o capitalismo se consolida e ele se dá a partir da industrialização, que antes é pré-capitalismo, tá? E quais seriam essas características? Porque esses dizem que o capitalismo se dá a partir só da Revolução Industrial, porque ali você vai ter a famosa sociedade de classes, dividida entre burgueses e proletariado, e onde você pode ter mobilidade social. Tá? Essa mobilidade social se dá conforme o acúmulo de capital, ou seja, quem tem mais dinheiro pertence a uma classe superior, quem tem menos dinheiro pertence a uma classe inferior. Isso daí, com o passar do tempo, vai mudando. Hoje se fala de classe A, B, C, D e E, classe alta, classe média, classe baixa. Então, há várias divisões em relação à sociedade de classe. Mas é importante entender, pela primeira vez, nós podemos dizer que as classes existem. Antes, as outras sociedades, basicamente, eram sociedades estamentais. Sociedade estamental é aquela que pode ter mobilidade, mas na prática quase não há. Tá? E outras sociedades eram sociedades de castas, onde não pode haver nenhuma mudança dentro da sociedade. Então, o capitalismo inova com a sociedade de classes. Além disto, o capitalismo é caracterizado pelo consumo. Então, as pessoas têm que consumir para que haja produção, e a produção só faz sentido a partir do consumo. Então, o capitalismo vai gerar uma sociedade voltada para o consumo, tá? E aí é uma crítica de muitos, né? Você deixa de ser uma sociedade do ser para ser uma sociedade do ter. E aí vai ter no século XX, por exemplo, muita crítica a isso, principalmente de alguns sociólogos e filósofos como a Escola de Frankfurt e também o Zygmunt Bauman, tá bom? E junto com todas essas mudanças surge a sociologia, e junto com ela vem duas correntes opostas, o positivismo e o marxismo. O positivismo defendendo os avanços tecnológicos e científicos que se propiciam a partir da Revolução Industrial, e o marxismo criticando a Revolução Industrial, criticando
a exploração do trabalho, criticando essa nova sociedade consumista, tá? E lembrando que as consequências imediatas dessa exploração é, primeiro, o ludismo, que é quando os empregados começam a quebrar as máquinas. Depois surgem os sindicatos para controlar essa relação patrão-empregado para que não ocorra ações como o ludismo. E lá na frente você vai ter leis trabalhistas para regulamentar a relação patrão-empregado. Tudo bem? É isto a nossa aula sobre Revolução Industrial.